E a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos em nome de Jesus. Tudo bem? Como é que está? Como se tem passado esse tempo? Muito bom, né? Graças a Deus. Vamos logo dar início à terceira lição, né? Nosso terceiro ciclo, vendo as verdades bíblicas. É com muito amor, com muito carinho, com muita busca, conhecimento, que nós estamos nos para que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus, ampliar o seu conhecimento, busque as verdades, pergunte, indague. Quando Jesus estava na terra, o nosso propósito sempre foi estar perguntando a ele como era isso, como é que deveria fazer, quais seriam os nossos procedimentos quanto à fé, quanto aos mandamentos de Deus, o que devo ou não cumprir, e ele sempre nos orientou que na sua palavra não iria mudar nem um tio nem um jota da lei. Então, vamos aprender a palavra do Senhor? Vadimeco, vem comigo. A lição de hoje é a lição número 1. A Bíblia como regra de fé e prática. Vamos lá, pessoal. Os nossos alunos que estarão conosco lá no YouTube, aqui no Facebook. Nós já sabemos que o vídeo é temporário, ele só passará aqui necessariamente em torno de uns 30 dias e o vídeo será excluído. Então nós reportamos o vídeo para o YouTube. Poderá nos acompanhar e conhecer todos os nossos assuntos dos ciclos anteriores. Primeiro ciclo, segundo ciclo, e agora nós estamos no terceiro ciclo, vivendo as verdades bíblicas. Para você nos conectar lá conosco, você que está aí nos assistindo diretamente pelo Facebook, não se esqueça, o canal do YouTube é Luiz com Z, Gustavo Nordeste. Aí você vai aparecer aquele desenho com o símbolo de Israel e a carinha do leão. Então você vai lá, clica e lá tem a playlist e você vai ver todos os nossos vídeos e aulas ministradas, tá bom? A Bíblia como regra de fé e prática. O texto bíblico em classe está no Salmo 119, o versículo do 1 ao 7 e do 14 ao 17. Antes de começar, eu queria apenas trazer uma meditação que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O texto bíblico base, como eu havia falado, os Salmos 119, do versículo do 1 ao 7 e do 14 ao 17. Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Agora vamos para o versículo 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos
e não me esquecerei da tua palavra. Faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Senhor Deus, neste momento eu te peço a direção do teu Espírito Santo. Se tu conosco, que a mensagem possa ser trazida com entendimento e sabedoria, e aqueles que a ouvem possam compreender e saber que só tu é o Senhor, que fizeste todo o sacrifício na cruz para que pudéssemos alcançar a salvação. Amém. Olá, sala, brilhantes discipulando de Jesus. Sejam muito bem-vindos todos que se encontram aqui nesse nosso canal. Estamos começando novamente essa nossa labuta do discipulando, né? E é importante para que você cresça na graça e no conhecimento. Você que passou a ter o entendimento agora das coisas de Deus, conhecendo o Evangelho, conhecendo os mistérios do Senhor, é muito importante para a sua vida se aprofundar mais no conhecimento, buscar mais entendimento sobre as necessidades que Deus proporciona na sua vida. Eu quero fazer uma interação com você hoje aqui, antes de nós começarmos o primeiro ponto. Hoje nós começamos mais um trimestre. É uma peleja que nós vamos iniciar por 3 meses. Para a sua classe, né? Nesta classe de discipulado. E nada melhor do que começar estudando um pouco sobre a palavra de Deus. Isto é muito importante. A nossa regra de fé e prática. Nada temos a revelação de Deus, as nossas vidas e a forma de viver que agrada realmente ao Criador. A importância da palavra de Deus na vida do cristão deve ser referencial à nossa vida. Ela é inspirada pela palavra de Deus, um manual para a humanidade. Lembre de que o mundo não tem essa mesma visão que os cristãos têm. Por isso, provavelmente, há pessoas que terão dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus, sua inspiração e como lidar com os ataques dos críticos que tentam esvaziar o testemunho das Escrituras Sagradas. A nossa proposta pedagógica, eu queria direcionar hoje uma expressão para você, que você raciocinasse, você que está me ouvindo, qual versículo da Bíblia lhe chamou a atenção ao você aceitar Jesus? Qual versículo da Bíblia, de forma positiva ou de forma negativa, te chamou para que você pudesse acreditar nas Escrituras Sagradas? Queria que vocês pudessem entender qual versículo mais tocou em você para que você viesse a conhecer a verdade. Eu queria que você se expressasse, se lembrasse. Em mim, por exemplo, o versículo que mais me chamou a atenção quando eu não conhecia o Evangelho e eu passei a conhecer, foi que a palavra de Deus, eu não a conhecia, e quando eu passei a ouvir as citações das Escrituras Sagradas, desculpa aí, é que tem um violão aqui, quando eu falava, o bicho estava começando a trazer um som. Pois bem,
Então, o versículo que mais me chamou a atenção na Bíblia Sagrada, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, que a pessoa começava a me contar algumas coisas e eu fazia muitas perguntas de como é que poderia isso acontecer, de que forma, e ele começava a me dizer e falava, né, que na Bíblia estava escrito isso, e eu disse, na Bíblia? A Bíblia fala isso? Aí ele falou o primeiro versículo, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu disse, que verdade? Ele comentou, a palavra de Deus é a verdade. Eu disse, e na palavra de Deus tem tudo o que eu tenho dúvida? Sim, na palavra de Deus você encontra a resposta para todas as suas perguntas. Esse é o meu testemunho. E qual é o seu? Qual foi o versículo da Bíblia que mais lhe chamou a atenção? Todos nós temos um, né? Introdução. Todas as pessoas precisam direcionar suas vidas por algum conjunto de princípios que lhes sirva de orientação. Esses princípios devem ser exteriorizados de maneira simples e direta, de forma que a sua prática seja algo palpável. Nesta lição, veremos como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode nos ajudar como cristão a pautar nossa existência de acordo com os princípios que o próprio Deus nos ordenou. O primeiro ponto, a Bíblia, uma palavra divina atual. O que é a Bíblia Sagrada? A palavra de Deus é a revelação divina ao homem, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também suas promessas. É importante. É a lei de Deus. Olha só que maravilha. A lei de Deus que nos orienta e ensina a forma adequada para vivermos bem com Ele, com o nosso próximo e com nós mesmos, conosco mesmo. Lembre-se que Deus revelou a sua vontade de forma escrita para que pudesse ser lida, consultada, estudada, vivida. A Bíblia nos mostra que apenas Jesus Cristo nos leva a Deus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Isso quer dizer que nenhuma pessoa pode alegar ser um profeta com alguma nova revelação sobre o caminho que nos conduza a Deus. Nenhuma pessoa pode se dizer ou orientar um novo caminho que nos leve a Deus, a não ser Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que Deus é bom, a ponto de buscar aqueles que, por causa do pecado, se fizeram seus inimigos, mas que por meio de Jesus podem ser aceitos por Deus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está escrita na carta escrita a Éfeso, em Efésios, capítulo 2, do versículo do 4 ao 6. Deixa eu dar aqui um segredinho para você que talvez você não saiba. Quando a palavra de Deus fala que nós estamos mortos, ela nos orienta que a gente, quando assim, está morto,
a gente pensa que morto quer dizer a carne, né? A carne morreu. E na verdade não. Este morto, né? A morte na verdade é pelo pecado. Quando a pessoa, como o nosso entendimento, que a pessoa morre, né? Que a pessoa vem a falecer, a palavra de Deus fala a esse respeito que esta pessoa dormiu. Descansou, dormiu. E dormiu Abraão com seus pais. E dormiu Davi. E descansou. Então, quando uma pessoa, de forma carnal, vem a falecer, a Bíblia se refere a dormir. Mas quando a Bíblia se refere à morte, ela quer dizer a morte pelo pecado. A prática do pecado, a desobediência a Deus, gera a morte. É por isso que aqui, onde nós lemos, ele fala, e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quer dizer, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Entendeu? Então quer dizer que eu estou morto, eu digo eu assim, a velha criatura, em meus delitos e pecados. E Cristo me ressuscitou para que eu pudesse viver uma nova vida, aprendendo e entendendo a vontade de Deus. Ok? Espero que você tenha entendido. Isso nos mostra que quando aceitamos a Jesus, de inimigo de Deus, passamos à condição de reconciliados com Ele, convidados para ter uma nova vida em Deus. Então, como diz a palavra do Senhor, então agora andeis em novidade de vida. O que eu fazia antes, eu não faço mais agora. Se eu praticava a mentira, eu não pratico mais agora. Se eu praticava o engano, eu não pratico mais agora. Se eu era beberrão, agora eu não sou mais beberrão. Deixei. Se eu era prostituto, agora eu não sou mais prostituto. Então todas as práticas que o mundo vem a praticar e são condenadas na palavra de Deus, que não praticamos mais, é agora o momento em nós andar em novidade de vida, ter um novo Consolador, que é o Espírito Santo, que preenche o nosso coração, e nós temos uma liberdade com Deus. Por isso que eu disse aquele primeiro versículo que me chamou a atenção, para eu conhecer a verdade, onde diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu estava preso e fui liberto, eu ando agora o quê? Livre. Eu ando como um passarinho que sai da gaiola e sai voando em liberdade. Segundo subtítulo aqui, a atualidade da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita pelo menos 40 autores diferentes. É muita gente, né? Pois é. Esses 40 autores escreveram em épocas diferentes, lugares diferentes, situações diferentes, posições sociais diferentes. Um era escravo, outro era copeiro do rei, outro era rei, outro vivia pelas cavernas. Então são situações sociais diferentes. Samuel era um profeta e juiz. Moisés era um legislador. Daniel, um administrador público. Mateus, um fiscal da receita. Lucas era um médico. Pedro, um pescador. Com essas diferenças, podemos encontrar diferentes propósitos e mensagens bíblicas. Mas não é isso que acontece, pois o mesmo Espírito de Deus inspirou cada um desses autores de tal forma que a Escritura são unânimes em seu assunto e coerentes em sua mensagem.
em que pese o fato de a Bíblia ter sido escrita há mais de 2000 anos, ela mantém sua atualidade. Ela vai ao encontro do coração humano e lhe conforta, orienta, adverte, conduz em todas as situações. Esta parte é muito importante porque ela traz a resposta a algumas pessoas que dizem: mas a Bíblia foi escrita por homens. Lógico. Homens inspirados por Deus. E além do mais, ela foi escrita em épocas diferentes, em situações diferentes, lugares diferentes. Vamos dar os exemplos? Digamos que um dos autores escreveram sua Bíblia lá nos Estados Unidos, outro escreveu a Bíblia lá na África, outro escreveu a sua parte aqui no Brasil, outro escreveu lá no Japão, outro escreveu lá no Irã. Então, são vários lugares diferentes. Não era para ser tudo diferente? Era. Se fosse autores particulares diferentes. Só que eles escreveram inspirados pelo mesmo Espírito. Então, essa concordância, ela é completamente intacta. E outra, não só apenas são lugares diferentes, como por exemplo, o profeta Isaías escreveu profecias 700 antes de Cristo. Já o profeta Jeremias escreveu as suas profecias no ano 600 depois de Cristo. Daniel, ali em torno do ano 600 também depois de Cristo. Então nós temos pessoas, né, como também nós podemos falar do Novo Testamento, que escreveram a respeito de Jesus, que já nós vamos tocar nesse assunto aqui também. Um escreveu 40 anos depois da ressurreição de Cristo. Outro escreveu 60 anos depois da ressurreição de Cristo. Estou falando dos evangelhos. Outro escreveu 80 anos depois. Então existe também evangelho que foi achado 120 anos depois, que não se sabe a sua data correta. Mas, mesmo com essa diferença de datas e tempos, a história é a mesma. Não existe contravenções. Existe um professor que diz que se ele fosse escrever um livro, ele iria fazer lá a inscrição, né, para escrever aqui o seu livro, iria fazer as correções, 30 vezes ali as correções, para que o livro estivesse do jeito que ele se desejou que estivesse. E todas as vezes que ele fosse fazer a correção do livro, ele iria encontrar erros. E ele se admira porque a palavra de Deus foi escrita em um tempo aí de 3.000 anos, ou muito mais do que isso. Porque nós temos a história de Moisés, datada de 1.500 anos antes de Cristo. E nós temos a nossa vida hoje, né? Nós estamos no ano 2026. Se nós somarmos o antes e o depois, nós temos aí quase 4.000 anos. Mas se nós pegarmos apenas os 2.000 anos, a história que foi contada, ela não tem nenhuma parte que ela seja contraditória à outra. Tudo que foi falado, ela tem uma concordância. É impossível, nós vamos já falar detalhes sobre esse assunto, mas é impossível que uma mentalidade, uma mente humana tenha uma tamanha capacidade de fazer um livro, daqui a 20 anos escrever outro livro, daqui a 30 anos escrever outro livro, porque até mesmo nós não teríamos condição de permanecer vivo para escrever livros tão distantes um do outro, principalmente quando o livro vai a 200 anos depois, mais 150 anos depois.
se escreve vários livros. A Bíblia tem 66 livros. E nesse percurso de tempo e de livros escritos, autores diferentes, lugares diferentes, a Bíblia tinha tudo para ser controvérsias, cheia de erros, cheia de falhas. Mas o impressionante acontece. Não existe uma só falha. E eu vou citar aqui um assunto sobre a IA, viu? Sobre a inteligência artificial, uma capacidade computador de pesquisa, memorização, capacidade de cálculo tão grande. E ela pesquisou a Bíblia. Eu vou passar depois para você aqui o assunto. O que ela achou sobre essas divergências que nós acreditamos ter na Bíblia. O que foi que a IA conseguiu achar sobre essa possibilidade de haver divergências na palavra de Deus. A Bíblia é um livro confiável. Diversas religiões possuem seus próprios livros, mas apenas a Bíblia afirma ser um livro inspirado por Deus. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para redarguir. Ela é proveitosa para corrigir. Ela é proveitosa para instruir em justiça. Na justiça de Deus. Essa passagem bíblica está escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É a leitura aqui na meditação que nós fizemos bem no início. Essa declaração traz uma verdade radical às nossas vidas. E de que todos os outros livros são inspirados por Deus. Ou seja, são fruto da imaginação humana. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, ó. Essa declaração traz uma verdade radical às nossas vidas. A de que todos os livros não são inspirados por Deus. Ou seja, são fruto da imaginação humana ou maligna. Há muito tempo a Bíblia vem sendo alvo de ataques por parte de pessoas céticas ou estudiosos que tentam aplicar metodologias científicas viciadas à Bíblia, como se essa fosse um livro comum. Paulo fala de que o homem natural não compreende as coisas de Deus, ou melhor, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritual. O discernimento para compreender a Bíblia é de maneira espiritual. Se você pegar um livro da Bíblia e for ler de uma maneira natural, você não vai compreender o que está ali escrito. Se você for ler o livro do Apocalipse de uma maneira natural, talvez você vai tratar como um livro de terror ou de uma perseguição de algum monstro que vai subir do mar, de alguma besta fera que vai surgir da floresta, da terra, aquela coisa, um dragão. Então parece mais um livro de terror, um livro de perseguição da era medieval de monstros. Tudo aquilo são símbolos. No mundo espiritual, nós compreendemos que quando ela se refere a essas bestas, essas coisas, né, aterrorizantes, ela está falando sobre governos, sobre políticas e meios de se tratar diante a humanidade. Políticas, governos cruéis que matam pessoas por causa da sua ideologia. Governos, impérios, poder, a troco de poder, dinheiro, muita domínio territorial, que é o que se via muito antigamente, é o domínio territorial, exércitos. A Bíblia relata no Apocalipse várias passagens que dá para você entender, mas como são figuras
demonstrativas de animais. Tem lá uma passagem que diz que tem um enxame de gafanhotos, que tem rostos de homem, cauda de escorpião, e o zunido das suas asas é muito alto. Então, quando você vê uma passagem dessa, se você for pegar de forma literal, você nunca vai ver esse tipo de animal ou bicho, né? Mas ali mostra que são figuras que trazem a conotação de guerras. São espíritos que trarão dores aos homens. E muitas das vezes quem está por trás dessas ações são governos cruéis, governos que matam em nome do seu poder. Nós temos as histórias, né, que Roma perseguiu muito. No Coliseu de Roma, colocavam pessoas para serem devoradas pelos leões, lutando contra gladiadores, homens armados. Nós também temos histórias recentemente, ao longo da história, temos a Inquisição, que em nome da religião, em nome da igreja, se você discordasse do posicionamento da Igreja Católica Romana, você pagava com a vida. Se você não negasse seu posicionamento, se você declarasse fé e a sua fé não fosse diante do que a Igreja Católica pregava, você pagava com a vida. Você era queimado na fogueira. Chama-se a Inquisição. E nós temos a grande reforma protestante por Martinho Lutero. E eu acho muito interessante tocar nesse assunto aqui agora, porque Martinho Lutero ficou conhecido por causa das suas 95 teses e por discordar da autoridade papal que estava acima da palavra de Deus. E ele disse que não aceitaria a autoridade de homem nenhum, papa nenhum, está acima da palavra de Deus. E ele só respeitava a Bíblia Sagrada. E ele fez vários escritos. Um deles, né, teve lá que ele pregou na igreja de Wittenberg as 95 teses. E também escreveu alguns livros, né, falando a respeito de que a fé, a salvação é por meio da fé, não das obras. E isso gerou uma grande polêmica, uma perseguição. Prenderam ele, né? Chamaram ele porque ele era doutor, né? Ele era monge e não poderia padecer tamanhas perseguições. Então, quando ele chegou perante o imperador lá para poder conversar a respeito do assunto, falaram o seguinte: ou você nega, você confirma que esses livros aí são seus? Ele disse: confirmo, são meus. São de sua autoria? Sim, são de minha autoria. Martinho, você os nega esse livro? Ou você confirma que você escreveu esses livros? Porque eles vão contra a nossa doutrina. Eles vão contra as ordens papais. E aí começou aquele alvoroço. E ele pediu um tempo, até o dia seguinte, para poder falar. E no dia seguinte, fizeram as mesmas perguntas, né? Se aquele livro era de sua autoria, se ele realmente confirmava que ele escreveu aquele livro que estava indo contra a ordem papal, e ele pudesse dizer se ele verdadeiramente confirmaria que aquele livro permaneceria com ele, sob sua autoria. Porque ele estava sendo condenado, né, a perecer na fogueira. E ele fez a resposta célebre. Ele disse: são meus, são de minha autoria, mas eu queria solicitar a Vossa Excelência, ao vosso imperador, que se vocês puderem me convencer na Bíblia Sagrada
de o que eu escrevi está errado, eu aceito e nego esses meus livros. Caso contrário, nem um tio, nem um jota será retirado do que eu escrevi. Aí ficou a loucura, ficaram loucos, porque eles tinham que provar, dentro das Escrituras Sagradas, que o que ele escreveu, falando contra a igreja, contra a ordem papal, estava em desacordo na Bíblia Sagrada. E não estava, né? Bem, vamos lá. Pessoal, por isso, devemos ter bastante cautela quando ouvimos notícias que tentam esvaziar o testemunho bíblico. Temos que ter cuidado. Na maioria dos casos, pessoas que dizem que há contradições na Bíblia jamais a leram, nem podem comprovar realmente o que dizem. De nossa parte, devemos estudar a Bíblia com o coração aberto para ouvir Deus falando conosco e deixar que a Bíblia explique a própria Bíblia. Eu queria, como eu vinha falando aqui no início, sobre a IA, a inteligência artificial, ela fez uma pesquisa para encontrar erros na Bíblia. Será que ela achou? Para que ela foi escrita? Para quem ela foi escrita? E será que por quem ela foi escrita? A IA, a inteligência artificial de Elon Musk, né, que é a Grok, ela fez uma pesquisa investigativa sobre a Bíblia para saber se ela tinha erros. Esta Grok, ela foi construída, essa inteligência artificial, ela foi construída para desvendar o ser humano. É uma IA rebelde. Ela é uma IA que ela não tem arrudeios, ela não tem filtros. Ela pesquisa e traz toda a verdade à tona. O que as pessoas veem como contradição pode ser o oposto. O que aconteceu? Ela começou a pesquisar toda a Bíblia para achar algum tipo de contradição. E ela encontrou, na verdade, o que nós entendemos por algum tipo de contradição, ela observou o oposto. A Bíblia não é apenas um livro, mas um conjunto de código e palavras. Ela começou a encontrar um conjunto de código e palavras na Bíblia. A Grok, o que é contradição, as pessoas dizem ser preto ou branco. Contradição, preto ou branco, certo? Contradição é a complexidade. Não é a mesma coisa. Contradição é complexidade. E não é contradição e complexidade não é a mesma coisa. Variedade é somando como igual. Ela olhou os padrões dos evangelhos. Contradição e complexidade não é a mesma coisa. A IA averiguou e ela não viu contradição, e sim complexidade. Ela viu a confirmação nos evangelhos. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A Grok, esta IA, ela percebeu que a Bíblia era matemática. Então ela voltou para a gematria, para o hebraico antigo, de Gênesis e Apocalipse. Ela percebeu os cálculos, a gematria,
e começou a pesquisar de forma intensamente sobre os seus cálculos. Do Antigo Testamento até o livro do Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Ela percebeu que na gematria ela tinha códigos tipo: Deus fez o mundo em 7 dias, existe 7 candelabros. Então ela começou a ver que o hebraico, as letras são de ordem numéricas. Cada letra representa um número. É uma matemática, é uma simetria. A análise estrutural levou também para a biologia. O que a Bíblia tem a ver com sementes de girassol? Ela percebeu uma sequência de Fibonacci. Cada número é a soma de 2 anterior, presentes em toda a natureza. Essa Fibonacci acredita, né, que ele fez na natureza, na biologia, a soma de 2. Cada número é a soma de 2 números presentes em toda a natureza. A palavra-chave genealogia segue as mesmas leis da matemática, que governa a forma do universo. Com o livro fosse um organismo vivo, um sistema crescente e desenvolvido de acordo com os princípios universais. O que aconteceu quando ela chegou a fazer essas análises de muito tempo, pesquisando ali na velocidade de que a IA responde para nós quando você faz uma pesquisa no chat GPT, por exemplo, e ela trouxe uma resposta. E se você sabe o que ela disse? Houve silêncio. Não houve resposta. O livro mais examinado do mundo, compatível com estruturas dos seres vivos. A IA chegou a uma conclusão de que a Bíblia Sagrada era impossível de ter sido escrita por pessoas normais. O que nela estava organizado era de uma inteligência tão complexa que ela não conseguiu explicar. Com exatidão numérica, ela não conseguiu dizer nada. Com a biologia, a matemática, principalmente, somente uma mente muito avançada poderia chegar ao ponto de pesquisar versículo após versículo, de Gênesis e Apocalipse, e chegar a uma resposta de que a Bíblia, a própria Bíblia, a palavra de Deus, é um organismo vivo, complexo, de ser estudado. É como se a IA chegasse a uma resposta de dizer: achou alguma contradição? Ela disse: não, aqui há uma complexidade. Que tipo de complexidade? É como se a máquina tentasse dizer: eu encontrei a resposta da fé. A Bíblia é viva. A Bíblia está viva. E as pessoas ignorantes ficariam cada vez mais loucas. Como pode? A IA era para ter encontrado alguma coisa, mas a IA, ela descobriu que a Bíblia Sagrada, ela é um complexo matemático, geográfico, tem uma complexidade tão grande que ela se assemelha ao ser humano. Ela tem as suas próprias vontades e vida. Ela descobriu a fé. É por isso que a palavra de Deus consegue falar conosco. A palavra de Deus, estudar a mente de Deus, não seria uma máquina inteligente que iria decifrar a Bíblia. Ela ficou sem resposta, porque para você chegar um cálculo exato na palavra de Deus, você não vai encontrar, porque somente através da
fé é que você pode se aproximar de Deus. Amém? Segundo ponto, a Bíblia orienta nossa vida espiritual. A Bíblia é a nossa bússola. Gostou desse exemplo sobre a IA? Pois é, ouvi isso, viu? É a Grok, a IA de Elon Musk. Ela fez essa pesquisa e teve essas conclusões que a Bíblia não é um livro contraditório, e sim complexo, semelhante a um ser vivo. Porque nós somos complexos demais, pessoal. A nossa vida é complexa. Nós não somos estudáveis. Assim, estudáveis no ponto de que eu não vou ter um resultado exato. Se eu examinar a vida dos leões, eu vou ter uma resposta exata, né? Eu vou ter uma resposta exata. Os macacos, todos agem do mesmo jeito. A girafa, o camelo, né? Todos agem do mesmo jeito. Nenhum tem uma atitude controvérsia. Mas o ser humano, ele não é estudado de forma exata. A sociologia, ela se debruça para trazer uma compreensão sobre nós, sobre a humanidade, sobre a vida civilizada na sociedade, diante de suas políticas públicas, diante do comportamento com outras pessoas. Mas nós mesmos, nós somos muito complexos. Hoje eu posso ter um comportamento de querer ser um pedreiro. Amanhã eu posso desistir de ser um pedreiro e vou querer ser pintor. Amanhã eu não quero mais ser pintor, agora eu quero ser um advogado. Então eu não tenho um rumo correto sobre o que eu quero da minha vida. O ser humano é complexo. Você pode hoje passar, eu vou ser político agora, eu vou começar a trabalhar na política. Não, agora eu vou ser pastor. Você pode escolher o que você quiser ser na sua vida. Nós não somos como o gato, né? Que já tem aquela predeterminação de viver daquele jeito. Nós temos uma alma, um corpo e um espírito. Nós somos diferentes porque nós somos animais racionais. Nós pensamos, nós temos desejos, intenções e vontade de pensamento. E tudo isso, se você estiver sem a orientação da palavra de Deus, você segue do jeito que você quiser. Pratica o pecado que você quiser. Mas se você tiver a consciência de seguir uma vida digna, respeitando as pessoas, se orientando pela palavra de Deus, você vai ter uma vida digna, confortável e de boa fé. Ter uma vida feliz, não estou dizendo que vai deixar de ter tribulações, mas uma vida mais feliz, ao lado de sua companheira, de sua família, dos seus filhos, e viver bem. Por ser um livro inspirado por Deus, a Bíblia pode nos orientar em todos os aspectos da nossa existência. Ela é como um manual de instruções de Deus para o homem. Como foi Deus que o inspirou, a escrita da Bíblia, ele garante a sua fidelidade. Se foi Deus que escreveu, inspirou a escritura da Bíblia, então ele se responsabiliza. Olha aqui o que diz aqui sobre Abraham Lincoln. Disse certa vez Abraham Lincoln: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Hein? Quer que eu leia de novo? Abraham Lincoln disse: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Para que possamos tirar sempre o melhor proveito da palavra de Deus, é preciso que a leiamos sempre. Um crente não pode deixar de meditar em suas palavras, pois apenas meditando nela diariamente terá
mensagens divinas para a sua vida. A comparação que Nioley Ramos fala sobre a palavra de Deus é simples. Ela é semelhante ao nosso corpo. Nós precisamos tomar o café da manhã, a gente precisa almoçar, né? Estar se alimentando, bebendo água, jantar e dormir, para que o nosso corpo esteja firme, saudável, né? Ter uma boa alimentação, café da manhã, almoço e janta. Ele diz que a Bíblia é do mesmo jeito. Você precisa examinar a palavra de Deus. De manhã, ao se acordar, fazer as suas orações, temos o almoço. Do mesmo jeito é com a palavra de Deus. Você precisa se alimentar, examinar, como fez aqui Abraão Lincoln. Ultimamente eu estou ocupado em ler a Bíblia. Cada um guia a sua vida do jeito que quer. Me lembrou agora, no capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. O Senhor proporciona os dois lados da vida, só tem dois, viu? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. A vida é escolher seguindo a Jesus. João Batista pregando disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzir fruto digno de arrependimento. Então, a nossa vida, ela é de uma produção de frutos. Uns produzem frutos de arrependimento, outros produzem frutos malignos para cometer pecado. Vida com Deus. Na Bíblia encontramos as respostas necessárias para uma vida plena em comunhão com Deus. Deus é um Deus pessoal e deseja ter uma comunhão com você e eu. Tá? Billy Graham, o evangelista norte-americano, certa vez comentou: a Bíblia é confirmada pelo seu poder de transformar vidas. Certa vez eu escutei uma mensagem sobre a Bíblia, salvo engano foi de Pablo Marçal, não importa o autor, mas estou dando a fonte. E ele disse que a Bíblia é o único livro que, se você colocar esse livro dentro de uma cadeia, ele, com certeza, ele vai tirar pessoas lá de dentro transformadas. Pessoas lá de dentro que estão sentenciadas, a Bíblia tem a capacidade de transformar o coração do homem na cadeia e fazer ele uma nova criatura dentro da cadeia. Olha que coisa mais magnífica. Se você colocar a Bíblia, lógico que tem que alguém que a leia e a explique. Se você proporcionar a Bíblia dentro do hospital, vai ter pessoas que vão sair curadas com a oportunidade do evangelista, do pastor ou de um mensageiro estar levando a palavra de Deus dentro de hospitais, com a proporção da oração. Vai ter vidas que vão sair lá testemunhando de curas. Mas nunca duvide do que a Bíblia faz numa cadeia. Coloque uma Bíblia dentro de uma cadeia e deixe os presos ler e estudar a palavra de Deus, como ela vai transformar o coração, e de lá vão sair pessoas novas, transformadas, renovadas. Que livro tão tremendo é esse? Então Billy Graham disse, o norte-americano, a Bíblia é confirmada pelo poder da transformação de vidas. Olha eu aqui. E quantas outras pessoas mais tiveram as suas vidas transformadas pela fé e a leitura da palavra de Deus?
Além disso, a Bíblia tem as soluções para os problemas do homem moderno. Ela fala sobre o uso do dinheiro, sobre a criação de filhos, sobre a vida em comunidade, trabalho, sobre a fé, sobre a confiança em Deus. São muitos os assuntos que são abordados na Bíblia. E nela encontramos a solução de Deus para cada situação. Não importa a sua situação. Todas nós temos uma resposta de Deus para ela. A Bíblia tem. Terceiro ponto, a Bíblia orienta a nossa vida em sociedade. A vida com família. Um dos maiores presentes de Deus deu à humanidade é a família. Isso você pode ter a certeza. A nossa Constituição diz, aqui do Brasil, a Constituição de 88, artigo 5º da Constituição, ou é o 226, diz que a família é a base da sociedade. Artigo 226 da Constituição, a família é a base da sociedade. Um dos maiores presentes de Deus que Ele deu à humanidade é a família. Dentro do projeto de Deus, quando uma criança vem ao mundo, deve ser recebida por sua família, para ser protegida, para ser amada, ensinada, para honrar seus pais e dar continuidade à sua descendência. Crescei e multiplicai-vos. Dentro do projeto de Deus, o homem foi criado para ter uma esposa e a esposa para ter um marido, para que sejam fiéis um ao outro e para que possam dar bons exemplos aos filhos. Dentro do projeto de Deus, os filhos devem honrar seus pais, apoiá-los na velhice ou quando estiverem doentes. Dentro do projeto de Deus, os irmãos devem aprender a se respeitarem de forma que aprendam a ser adultos responsáveis e de boa convivência na sociedade. Dentro do projeto de Deus, a família deve ser o primeiro ambiente do qual as pessoas, já na infância, aprendem sobre Deus para poder servi-lo e amá-lo. Esses são os planos de Deus para as famílias. E a Bíblia nos mostra cada um deles de forma especial, como um padrão para a nossa existência. A vida no trabalho, diferente do senso comum, a Bíblia nunca considerou o trabalho como uma maldição de Deus. Tá? A Bíblia nunca considerou que o trabalho fosse uma maldição de Deus. Antes de pecar, o homem já trabalhava. Lá no Jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então ele era lavrador, ele cuidava do jardim. O homem já trabalhava. Tá? Claro que por causa do pecado, o trabalho se tornou mais difícil, né? Olha hoje como a gente está lutando para conseguir emprego e ninguém consegue. Você que está correndo atrás, você que tem um diploma na mão, está lá lutando para conseguir um trabalho digno da sua formação, está dificultoso. Isso é preço do pecado. Ou você não acha que todos nós deveríamos ter aquela sociedade que logo quando você chegasse à idade adulta, começasse a ter um trabalho, que você tivesse o desejo de ter sua esposa, já pudesse ter a sua casa e ter o seu trabalho digno, com o seu ganho honroso? Aquela sociologia, né, que o capitalismo sempre pensa, né? Aquela vida maravilhosa que o capitalismo prega,
Já pensou se nós tivéssemos nenhuma dificuldade de conseguir um emprego? Pois é. Mas por causa do pecado, a gente luta para trabalhar. E é esse o porém. Não é que Adão não trabalhava. Adão trabalhava, viu? Pois o Altíssimo essa é boa, viu? Pois o Altíssimo valoriza o trabalho. Há diversos textos na Bíblia que condenam a atitude da preguiça ou de abandono do trabalho para viver uma vida à custa de outras pessoas. Não dá, né? Eu me lembrei agora tem uma passagem lá em Provérbios que fala que o cabo é tão preguiçoso. Tá escrito isso, viu? Depois eu mostro a vocês. O cabo é tão preguiçoso que ele diz assim: rapaz, eu não vou sair não porque tem um leão lá fora. Aí inventa desculpa para não ir trabalhar. Já tem passagem na Bíblia que diz que a pessoa é tão preguiçosa que tem preguiça de levar a colher à boca para comer. A pessoa, imagine para trabalhar, né? Para você ver a situação. A Bíblia fala tudo, viu? E tem gente assim: rapaz, não vou não, que tem bicho lá fora, vai que me come. E aí, como é que eu ia trabalhar? Não dá para correr de atrás das bestas feras, né? Estava pensando. No primeiro século da era cristã, a igreja em Tessalônica passou por uma situação inusitada. Nessa igreja, as pessoas aguardavam a volta de Jesus. E em pouco tempo, e alguns crentes daquela igreja decidiram que deveria deixar seus trabalhos e deixar os seus empregos para esperar a volta de Jesus. Naturalmente, essas pessoas passaram a depender da ajuda de outras pessoas da igreja, o que deixou o apóstolo Paulo muito preocupado. Ele mesmo esperava a volta de Jesus, mas não parou de trabalhar para depender da ajuda das outras pessoas. Ele fabricava tendas para se manter e, como a Bíblia diz, Paulo chegou a receber ajuda financeira de igrejas. Mas isso não era a regra. Por isso ele escreveu aos Tessalonicenses que quem não quiser trabalhar também não deveria comer. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Essa ordem do apóstolo pode parecer radical, mas reflete o plano divino de que o homem e a mulher sejam pessoas produtivas, que valorizem o trabalho e não sejam preguiçosos. Você deu para entender aí? As pessoas aceitaram Jesus, estavam na igreja, na época de Paulo, viu? Há 2000 anos atrás. E elas tinham as suas condições, tinham seus trabalhos, e aí começaram a se alegrar. Ah, vamos esperar a volta de Jesus. Vamos aí, deixaram o trabalho, deixaram, né, as suas obrigações e ficaram lá na igreja, só no bem bom. Ô Senhor, vem Jesus, vem Jesus. E aí quando começou a passar a necessidade, começava a se valer dos irmãos que os ajudassem. Olha que pessoas merecidas. Já pensou se fosse ficar até agora, né? Impossível. Mas existem pessoas assim. Não nessas palavras, mas tem pessoas que querem viver às custas dos outros, usando a fé. E Paulo diz: vá trabalhar, procure um trabalho. Ah, mas eu só trabalho, eu não trabalho mais porque eu estou esperando Jesus. Ah, você está esperando Jesus? Pois não coma não, vai se encontrar com ele mais rápido. A vida com propósito. O homem é um ser gregário que precisa conviver com outras pessoas. Nós temos que sempre nos agregar, né? Mas nem sempre essas convivências significam compreensão mútua entre as pessoas. Deus, por sua palavra, nos ensina a forma de como devemos interagir com outras pessoas. Não podemos ser arrogantes
Não podemos ser iracundos. Iracundos são pessoas que vivem se irando. Não podemos ser orgulhosos. Não podemos ser mentirosos. Não podemos ser ladrões. Não podemos ser cobiçosos. É o que deseja o que é do outro. Não podemos ser caluniadores. E não podemos ser perseguidores. Há casos em que um relacionamento mais próximo com uma pessoa não crente pode interferir em nossa comunhão com Deus. Paulo aborda esse assunto em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, quando disse: não vos prendais um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo ensina que um relacionamento com a pessoa não cristã pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. E por isso tais relacionamentos devem ser evitados. Vou frisar aqui e vou ser bem rápido, bem sucinto nas minhas palavras neste determinado assunto. O que acontece? Se você é crente, cristã, está na igreja evangélica, tá? E você está procurando namorar com aquele rapaz bonitinho que não é crente, ele vai lhe prejudicar. Não chama-se jugo desigual. Se você, minha irmã, quiser procurar uma pessoa, procure no seu meio, aonde você convive. Ou ore a Deus para que Ele mande uma pessoa também da sua mesma crença, do seu mesmo... Porque se você for esperar uma pessoa que não seja enviado por Deus, você vai prejudicar a sua fé, vai perder a orientação de Deus, você vai pelos desejos da carne, vai pelos prazeres, né? Os prazeres da lascívia, os prazeres do corpo, e aí você vai se prejudicar. Como existe muitas pessoas prejudicadas por fazer as escolhas erradas. Crente namora com crente. Isso não é via de regra, tá? Isso não é via de regra, mas é um conselho. Como é que você vai dar conselho? Eu vou dar conselho pro bem. Eu não vou dar conselho aqui pro rapaz começar a procurar as mulheres que não são crentes. O cara quer namorar, ele quer se casar. Pois vai, irmão, ali. Onde é que você vai procurar uma irmã? Rapaz, vai procurar ali na igreja? Não, eu vou preferir procurar ali no baile ali, na festinha. Que lá tem o desce, e lá tem cheio de gatinha. Rapaz, se você quer encontrar uma mulher desse jeito pra você, você se prepare, né, para poder você ficar com uma vida bem complicada. Mas nós não devemos ter um jugo desigual. Que comunhão tem a luz com as trevas. Se você anda na luz de Cristo, você deve viver na luz como Ele está. Crendo na palavra, se alegrando nos louvores nos louvores de Deus, se alegrando com a leitura da palavra de Deus. Como é que você vai se juntar com uma pessoa que não quer saber da Bíblia? Como é que você vai se juntar com uma pessoa que não tem a transformação do Espírito Santo na sua vida? Isso não vai dar certo não, meu irmão. Ou ela te leva para o mundo, ou tu escolhe outra pessoa. Ou você leva ela para o Evangelho, depende do propósito de Deus. Como eu disse, isso não é via de regra. Bem, olha só. Como eu disse, Paulo nos ensina que um relacionamento com uma pessoa não cristã, pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. Pode comprometer. E por isso tais relacionamentos devem ser evitados. É claro que isso não abrange as relações em que nos é necessário conviver com pessoas não crentes. Entendam, não é a nossa relações que eu vou viver com pessoas não crentes. Não está falando a respeito disso. Aí vem aqui o que está escrito. Já por aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 11. Estou finalizando. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem.
Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda comais. Mantém distância. Conclusão, amada sala. A palavra de Deus traz a nós todos os elementos necessários a que orientemos nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Ele é a nossa única bússola. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, orientando-nos no caminho do céu. Ela nos dirige de tal forma que por meio dela podemos ter o equilíbrio necessário em nossa forma de viver. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui reunidos e a nossa próxima lição será a lição de número 2, a beleza do perdão. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.